Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de análise matemática. Hoje o tema é problemas com equações diferenciais. Ora, vamos ver vários tipos de problemas que envolvem equações diferenciais. O primeiro problema é aquele que tem a ver com a degradação de matéria. Degradação de matéria. Ok. Portanto, imaginem que nos dizem que a taxa de degradação absoluta, portanto, a taxa de degradação, quando não dizem nada é porque a taxa de degradação é absoluta. A taxa de degradação absoluta é proporcional à matéria M existente no momento T. Existente num momento T. Okay. Vamos então dar aqui algumas letras, já começámos a dar. Portanto, o que é o MT? Portanto, não é mais do que a quantidade de matéria existente no período T, ou no momento T. Portanto, é quantidade de matéria existente no momento T o que é o M0, que também se representa por M índice 0. Portanto, também é a quantidade de matéria existente, mas no período ou no momento 0, quer dizer, quantidade de matéria existente no momento 0. Ok? O T, portanto, é o momento em que estamos. Portanto, momento ou período em que estamos, não é? Muito bem, então como é que eu posso representar, portanto, a taxa de degradação de matéria? Ora, a taxa de degradação não é mais do que vou escrever com lapiseira. Vai ser a variação de matéria que eu vou ter em relação à variação do tempo. Ok? É a variação da matéria em relação à variação do tempo. Imagina, quebra 10 por período, portanto, menos 10 sobre 1 período, ok? Qualquer coisa do género. Então, isto vai ser igual a menos km. Eu prefiro pôr negativo para nós vermos que é uma degradação mesmo. Portanto, MT. Ok? Com o K maior que 0, que é para sabermos mesmo que a taxa, portanto, de degradação é negativa. Bem, se admitirmos que a degradação é contínua, então podemos escrever sob a forma derivada, certo? Ou seja, esta taxa de degradação transforma-se numa degradação instantânea, portanto é o M' de T igual a menos kmt. E se eu quiser transformar isto num chamado problema de valores iniciais, eu poderei dizer que no período 0, okay, no momento 0, se quiserem, a quantidade de matéria existente era M0. Bom, isto é o problema que representa, pois, a degradação de matéria. Ora, como é que nós vamos resolver, portanto, esta equação diferencial? Isto é uma equação diferencial linear de primeira ordem que nós poderemos resumir da seguinte maneira. Portanto, nós ficamos com M' mais Km igual a 0. Ok? Então, isto está nas condições que são necessárias para nós aplicarmos, portanto, o fator integrante, e vamos então identificar, portanto, qual é o nosso f de t.
e o nosso G de t. Portanto, o nosso G de t é K. Não é mais do que este que está aqui. Isto é o nosso G de t. E o nosso f de t é igual a 0. Sim, o f de t pode ser 0. Portanto, o f de t é igual a 0. Mas o importante para nós é o G de t, cuja primitiva nós identificamos por G de t maiúsculo, que é kt. Certo? E o fator integrante, então, entra aqui. Portanto, fator integrante não é mais do que o E levantado a GT. É levantado a GT, ou seja, é o E levantado a KT. Em relação ao FT, ele é igual a 0. Muito bem, então vamos lá representar então a fórmula que nos dá a quantidade de matéria existente num determinado momento. Então, para nós conseguirmos achar, vamos utilizar então a nossa fórmula. Portanto, a quantidade de matéria é dada por, eu devia fazer a lápis, que eu vou fazer a lápis, M igual a E levantado a menos GT, isto é a fórmula, abrir parênteses reto, primitiva de E levantado a GT vezes FT mais um K, com o K pertencente a R. K pertencente a R. Portanto, esta é a solução geral. Neste caso, este K vou preferir, em vez de pôr K, vou pôr um C, porque o K representa, pois, a degradação da matéria. É constante de degradação, não é? Constante proporcionalidade de degradação menos K. Ok? Muito bem. Vamos então representar, que é que é igual ao MT. Portanto, o M vai por ser igual a E levantado a menos GT. Portanto, E levantado a menos GT, E levantado a menos KT. Parênteses reto, primitiva de E levantado a KT, vezes 0, mais C. Ou seja, ficamos com M igual, isto fica só C, certo? M igual, isto desaparece e fica C é levantado a menos KT. Vamos tentar então determinar o nosso valor de C, e como este é o final, isto é o MC, é o MT, ok? MT igual a... Agora, como é um problema de valores iniciais, nós sabemos que no período 0 a quantidade de matéria existente é M0. Como M0 é igual a M0, vamos substituir por 0, C é levantado a menos K vezes 0, igual a M0. Ora, daqui é levantado a 0 é 1, este desaparece e o M0 é igual ao C é igual ao M0, C igual ao M0. Então temos aqui de facto a expressão que nos dá, pois, a quantidade de matéria existente num determinado momento. MT igual a M0, porque o C é o M0, M0 é a quantidade de matéria existente no momento 0, vezes E levantado a menos KT. Ok? Ok, com o K maior que 0. Ok? Porque é uma degradação. Pronto, em relação, portanto, a isto estamos conversados em relação à taxa de degradação. Vamos ver então agora outra situação que, em vez de ser degradação de matéria, é o problema de crescimento populacional, agora com o K positivo. Ok? Vamos então ao problema de crescimento populacional. Então, crescimento populacional. Ok? Então, a taxa de crescimento, agora absoluta, quando nos dizem nada é absoluta, tá? A taxa de crescimento
é proporcional à população, é proporcional à dimensão da população, à população n, n de número, população n, que existe no momento t. Que existe no momento t. No momento t. Okay? Já não é preciso fazermos apresentações, mas pronto, temos portanto o nt, portanto, que será a quantidade de população ou a dimensão da população no momento t, o n0, que será a dimensão da população no momento 0, certo? E a taxa de crescimento há de ser representado por ΔN, a variação da população, pode subir, imagina, cresce 10 indivíduos por ano, 10 sobre 1, é o ΔN sobre o ΔT, que é o período de tempo, pode ser um ano. Se fosse 20 em 2 anos, seria 10 por ano. Ok, e agora igual a Kn. Ok, isto é o NT, só que é proporcional à dimensão da população naquele momento, e aqui sim, deixem ver como é que eu pus aqui para pôr tudo igual. Ok, portanto o N0 é depois o N0. Ok, e vamos pôr aqui o K maior que 0, K maior que 0. Ora, se o crescimento populacional for contínuo, isto aparece como uma derivada, então fica N' de t igual a Knt. Ok, e isto transforma-se depois num problema exatamente igual, portanto, ao de trás, em que ficamos com um problema de valores iniciais, é igual, só que aqui é N0 igual a N0, só que o K é positivo, é a diferença. Ok? Pronto, eu vou fazer portanto, convosco, portanto, a resolução, e ficamos com N'(t), ou vamos pôr na situação, no formato mais simples, portanto, ficamos com N' menos Knt, ou N só, igual a 0. Sei, cá temos o nosso G de t e o ft, que é 0. Okay, vamos então definir o gt. Gt é o menos k, a sua primitiva é o gt, que é menos kt, e o fator integrante é pois o E levantado ao gt, ou seja, é levantado a menos kt. Vamos então procurar a nossa solução, e a nossa solução vai ser n, eu não sei como pus aqui, n igual é levantado a menos gt, abrir parênteses reto, primitiva de levantado a gt, vezes o ft, mais então um c. Vamos pôr aqui um parênteses curvo, mais c com c pertencente a r, c pertencente aos reais. Vamos depois então resolver, e continua por o n, e ficamos com E levantado a menos gt, portanto, e neste caso, menos gt é kt, que já fica positivo. Primitiva de E levantado a gt é levantado a menos kt, mas como o ft é 0, vezes 0, faltou aqui dizer aqui que o ft é igual a 0, ft igual a 0, vezes 0, mais c, portanto, vai fazer desaparecer aqui, e acho que o que aqui comecei a escrever ao lado é exatamente, que é para ficar igual, então eu tenho nt igual a c é levantado a kt. Ok? Portanto, isto é a dimensão da população existente num determinado momento. Agora, como n0 é igual a n0, vamos então resolver o problema de valores iniciais e vamos substituir então o
t por 0. Então fico com C é levantada k vezes 0 igual a n0. Ora, isto é levantado a 0, que é 1, ficamos com C igual a n0. Então, tal como concluímos aqui atrás, vamos concluir aqui à frente com a quantidade de população, ou seja, a dimensão da população num determinado momento t é igual ao n0, é levantado a kt com o k maior que 0, porque é um crescimento populacional. Ok? E temos então aqui a situação. Bem, isto são tudo equações diferenciais lineares de primeira ordem, ok? Mas, contudo, nós podemos ter uma situação de taxa de crescimento relativa ser proporcional, ok, à população existente num determinado momento. Então, vamos ter aqui assim, portanto, quem não dê equações de variáveis separáveis, portanto, não poderá resolver, poderá, quanto muito, conseguir formalizar, portanto, o enunciado de um determinado problema. Então, vamos lá ver. Vamos ter novamente o problema de crescimento populacional. Vou dar o exemplo com o crescimento populacional, mas também podia ser, portanto, com uma degradação de matéria, não é? Mas vou pôr crescimento populacional. Vou dar este exemplo. Então, imagine-se que a taxa de crescimento relativa, da população, portanto, agora já digo relativa, é proporcional à população N que existe no momento T. Ok, como é que nós representamos, portanto, o que é o NT, portanto, é a mesma coisa, portanto, era a dimensão da população no momento T, e o N0 também igual a N0, que era a dimensão da população existente no momento 0. Como é que nós representamos, então, uma taxa de crescimento relativa? Uma taxa de crescimento relativa, vou pôr aqui, é delta N T sobre delta T, portanto, isto é a taxa de crescimento, mas como é relativa, vai ser relativa à quantidade de indivíduos que existem naquele momento, portanto, sobre NT, ok? Sobre NT. Portanto, isto aqui é que é a taxa de crescimento relativa ser proporcional à população que existe num determinado momento T, ok? Isto é que é a situação. Vamos fazer aqui uma pequenina modificação, ok? De forma a conseguirmos representar esta situação com o delta M sobre delta T, mas já com uma evolução instantânea da população, um crescimento instantâneo. Portanto, vamos fazer aqui mais um ponto. Então, reparem que isto fica delta NT sobre delta T igual a k, e nt vezes nt fica n ao quadrado t, certo? Pronto, isto é a representação. Agora, se o crescimento populacional for contínuo, então nós podemos representar isto como a derivada e ficamos com n' t igual a k nt ao quadrado, ok? E o que nós temos aqui é uma equação diferencial, mas já não é de primeira ordem linear, ok? É uma equação diferencial de primeira ordem, mas de variáveis separáveis. Portanto, temos pronto aqui, vamos por aqui, espero que tenho lapiseira, portanto, equação diferencial linear de variáveis separáveis, e quem não dá, não continua a ver, está bem? Portanto, pode acabar aqui e fica só com a formalização, ou seja, não esquecer que
vamos ter aqui um problema de valores iniciais. Eu peço desculpa, que eu quero pôr isto tudo o mais igual possível. Portanto, e o problema de valores iniciais que nós temos é que o n0 é igual a n0, e agora sim vamos identificar como equação diferencial linear de variáveis separáveis. Equação diferencial linear, porque já não é possível nós colocarmos com o aspecto da equação diferencial, porque a equação diferencial de linear era n' e com n, e já não podemos ter o n, porque temos o n ao quadrado, ok? Portanto, este não é possível. A equação diferencial linear de variáveis separáveis, Então, como é que nós vamos resolver isto? Então, vamos pôr isto de forma mais simples, sem as dependências, e vamos ficar com n' igual a k n ao quadrado. Ok? Ora, o n' não é mais do que a derivada do n em ordem a t, e é igual a k n ao quadrado. Vamos separar, por isso é que se chama de variáveis separáveis, e vamos passar o n ao quadrado para um lado e o dt para o outro. Então ficamos com 1 sobre n ao quadrado dn igual a k dt. Ok? Para ficarmos a saber o n, vamos depois aplicar, portanto, primitiva damos os lados, mas vamos escrever aqui com n levantado a menos 2 dn é igual a k dt. Portanto, não esqueçam, quem não der variáveis separáveis não é preciso saber resolver isto aqui. Então agora vamos aplicar a primitiva de ambos os lados, e normalmente aqui utiliza-se o símbolo, ok, do integral. Portanto, primitiva de n levantado a menos 2 dn é igual à primitiva de k dt, depois mais um c, com c pertencente a r, c pertencente a r. Vamos fazer as duas primitivas, então, em separado, por isso é que é de variáveis separáveis. Então, primitiva de n levantado a menos 2 é n levantado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, igual a primitiva de k é kt, mais o c. Ok? Vamos identificar então isto de forma mais fácil, vamos para um formato mais fácil. Isto fica n levantado a menos 1, portanto ficamos com menos n levantado a menos 1 igual a kt mais c, mas eu quero saber o n, que é igual. Portanto, eu fico com 1 sobre n igual, e este menos passa para o outro lado, menos kt menos c. Finalmente, então, eu chego à fórmula que me dá o n. Portanto, o nt, não sei se foi, não pus já, porque eu quero a forma final do problema de valores iniciais. Chama-se isto problema de valores iniciais. Inicial porque estão-nos a dar em 0 qual é o valor, mas também se nos dessem o valor em 1, ou em 2, ou em 3, nós também conseguimos calcular, portanto, o c, e também designava-se problema de valores iniciais. Portanto, ficamos com n de t igual a inverter. Portanto, ficamos com 1 sobre menos kt menos c. Ok. Mas nós sabemos que, como n0 é igual a n0, vamos substituir então, e ficamos com 1 sobre menos k vezes 0 menos c igual a n0. Ou seja, isto desaparece e ficamos a saber que o c é simplesmente igual a menos 1 sobre n0. Ora, podemos então agora substituir o c por menos 1 sobre n0 e ficamos com nt igual a 1 sobre menos kt menos o c, que é menos 1 sobre n0. Okay. Vamos então pôr nt igual a, e ficamos com 1 sobre, agora este vai ficar positivo, menos dá mais, ficamos com 1 sobre n0 menos kt.
vamos reduzir ao mesmo numerador, vamos multiplicar aqui por n0, ok? Então isto vai ficar equivalente a, portanto, sorte daqueles que não saem variáveis separáveis, porque a equação diferencial linear de primeira ordem, apesar da resolução ser mais estranha, é mais fácil, na minha opinião, são mais fáceis de resolução. Vamos lá reduzir ao mesmo numerador, portanto isto fica 1 menos n0kt sobre n0, e o inverso disto, então vamos chegar ao final, e no final então é a equação que traduz, portanto, a equação, ou melhor, a expressão que traduz a dimensão da população num determinado momento t, quando a taxa de crescimento relativa é constante e proporcional, neste caso, à população existente. Portanto, a taxa de crescimento relativa é proporcional à população existente num momento t. Então, a forma que nos dá a dimensão da população é dada por n0 em cima, que agora vamos fazer o inverso disto, 1 menos n0kt. Ok? E pronto, e chegamos assim então, portanto, ao final, portanto, desta aula, que envolve depois equações diferenciais lineares e de variáveis separáveis para a resolução de problemas com equações diferenciais. Vimos o problema da degradação de matéria, com taxa de degradação proporcional à matéria existente no momento t. Vemos a taxa de crescimento, também o problema de crescimento da população, com a taxa de crescimento proporcional à população no momento t, e depois com a taxa de crescimento, também de crescimento populacional, mas com a taxa de crescimento relativa proporcional à população no momento t. Portanto, não vimos, mas é igual se a taxa de degradação relativa fosse proporcional à matéria m existente no momento t, portanto ia ser algo assim do género, certo? Só que com o k negativo também era ser o mesmo. Fica o desafio para quem quiser ver como é que se obtém então, portanto, a quantidade de matéria que se tem num determinado momento, a obtenção da expressão. Quem não dá equações diferenciais de variáveis separáveis, pois basta então a situação da taxa de degradação proporcional, portanto não irá aparecer a taxa de degradação relativa na resolução da equação diferencial, porque na formalização, quem sabe, não poderá pois aparecer. Muito obrigado pela vossa atenção, o meu nome é Jorge Santos, vemos num próximo vídeo ou numa próxima aula. Muito obrigado.